Pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan, eu quero comentar da prova de matemática aplicada da FGV, tá bem? Bom, seguinte, a gente percebe aqui nessa edição da prova uma boa surpresa pra gente, né? Uma prova que tem uma filosofia diferente dos exames tradicionais, tá bom? Então, para começo de conversa, a gente percebe aí que havia, né, há uma preocupação agora da prova em avaliar o candidato que está menos preocupado em fazer conta, né? E trabalhar mais com leitura e interpretação de situações, né? Isso quer dizer o seguinte, em cada uma das 10 questões da parte discursiva, a gente nota aí que se o candidato não tivesse um pouco de sangue frio para interpretar a situação, contextualizar o problema, acionar a ferramenta no acervo que ele tivesse de matemática, né? Ele não conseguiria sequer iniciar as contas, né? Então, assim, para um candidato que se preparou em termos de conceituais, de interpretação, né? Além da conta, é claro, mas que tivesse uma preocupação mais com a modelagem das questões, ele se saiu muito favorecido nessa situação, tá bom? Bom, eu vou fazer um comentário breve das 10 questões com vocês, mas isso vale como comentário geral, né? É uma prova, assim, impecável do ponto de vista técnico, uma qualidade muito superior, né? Digamos assim, muito acima, né? Do que a gente costuma encontrar na GV, sem menosprezar os vestibulares anteriores, né? Mas a gente percebe aí que há um trato muito bem-vindo com o rigor dos enunciados e das perguntas que eram feitas, né? Bom, a prova, do ponto de vista matemático, ela apresenta aí 10 questões de excelente formulação, à exceção talvez da primeira questão, né? Então, na primeira questão, você deve se lembrar, era uma questão de matemática financeira. O item era uma questão bastante simples e manjada, ele pedia um desconto que ele deve aplicar sobre um preço de venda, né, de revenda de um item. Mas no item B, a gente percebe aí que há uma situação que é tradicional na prova, mas não fica muito claro para quem lê o texto se esse valor 1.5c faz menção ao valor presente ou ao valor futuro. Isso quer dizer que na hora de você fazer a conta, havia mais uma possível leitura correta, né? A rigor, nenhuma delas é 100% correta, porque existe uma ambiguidade aí mais ou menos implícita, mas a gente, então, trabalhou com uma leitura um pouco mais tradicional, um pouco mais consensada, com base no nosso histórico de provas de GV, tá bom? A gente acionou como 20%, né? A resposta que derivava dessa leitura que nós fizemos, ok? Apesar de que, né, isso no item A, apesar de que no item B havia duas possibilidades de leitura. Uma delas dava 81,5%, caso você julgasse que o valor que ele dava como referência era o valor presente. A outra possibilidade era 24% aproximadamente, caso você associasse esse valor ao valor futuro, tá bom? De qualquer modo, a despeito dessa questão, né, as demais 9 a gente conseguia fazer sem muita conta, o que é legal, né? Porque a prova da GV tradicionalmente, ela sempre foi muito focada em conta. E a gente percebe aqui que se você conseguir enxergar o jeito mais rápido de fazer a conta, pela ferramenta mais eficiente no caso, uma analítica, ou geometria plana, ou determinante, você conseguir fazer com poucas linhas cada uma delas, tá bom? Bom, ressalva feita a primeira questão, vamos falar da questão 2. Questão 2, acho que nada demais, né? Você percebeu aí que ele dava a reta no formato reduzido, ele trabalha com coeficiente angular, certo? Então, um ângulo 45, o outro 60, você percebia que, como a suma é 180, o terceiro tinha que ser 75 graus. Tudo bem? Geometria plana uma boa, você faz a projeçãozinha aqui, calcula a base do triângulo e consegue obter o valor da área a partir da base e da altura, sem problemas, né? Essa 3, manjadíssima, uma questão de combinatória, era só criar um modelo que era consistente com o contexto que é apresentado, tá bom? No finzinho, item A, 6.720, e no item B você percebeu 13 sobre 14. São várias combinações que ele vai criar para descrever as possíveis situações, tá bom? Gente, questão 4 era uma que tinha uma conta um pouco mais exigente. Você percebe aí que o expoente do 3, naquele caso, levava a uma soma de PG finita, né? E isso no item A. Na soma da PG finita no expoente, a gente usava aquela formulinha, que era aquela fórmula desagradável e grande e tal. No finzinho dava 3 elevado a 1023 sobre 512, tá bem? Já no item B, mais manjado, soma de PG infinita, quase todo semestre cai uma questão dessa, né? P dava 9, tá bem? Bom, questão 5, acho que talvez a mais bonita da prova, porque ela mexia aí com uma expressão algébrica que você podia ou fatorar usando um agrupamento, né? Ou então, o que era mais imediato, você percebia que isso pode ser interpretado como uma equação do segundo grau, tanto em x quanto em y. No final você faz o Bhaskara, exatamente está pensando, e consegue chegar às duas respostas. No final tu vai obter duas equações de reta, uma crescente e outra decrescente, tá bem? Muito bem. Já na segunda metade da prova, a gente começava aí com geometria plana, tá?
Então o Pitágoras, logo no item A da questão 6, nada de excepcional, tudo sai em função do x. E no item B você usava esses valores para alimentar o seu triângulo retângulo. Você vai cair aí em duas relações trigonométricas, de seno e cosseno, uma para cada triângulo, né? E consegue fazer o cálculo a partir do seno de A mais B, tá bem? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. No final dá um número grande com raiz e tal, mas a conta não chegava a ser difícil, tá? Gente, questão 7, rapidinho. Você percebe aí que se você não interpreta, você não consegue sair sequer modelar a conta. Mas lendo com calma, mantendo a calma e o sangue frio, você percebe, cai numa soma de PA no finzinho, né? Então você percebe aí que era uma soma de várias semicircunferências, cada uma delas, né, 2πr sobre 2, portanto πr, faz a soma, no final vale 5, tá bem? Bom, quase terminando aqui, na questão 8, a gente percebe plano complexo, né? Não é um assunto que é tão comum na prova de GV, como a gente encontra em BMEC ou em SPM, mas apareceu na prova, apesar de que, mesmo sem você perceber que essas quatro raízes definiam os vértices de um quadrado, portanto, raízes quartas do número, né, no caso de 31, a gente conseguia chegar à resposta, né, fazendo talvez a forma fatorada do polinômio, tá bem? Você chegava lá a expressãozinha, divisão pela chave, acabou, no final o resto dava menos 65, tá? Nas duas questões finais, a questão 9, na minha opinião, era a mais difícil da prova, já que ele faz uma leitura de probabilidades a partir de uma leitura de geometria plana. Então ele quer uma comparação entre áreas, na verdade, tá? Você percebe que o centro do anel que ele citava não pode estar muito próximo da borda, né, dos cantos do azulejo, do piso, né? Então no final você obtinha uma figura que não é comum, né, em probabilidades, mas em geometria plana é bastante comum fazer o cálculo dela, tá bem? Dava 1 menos πr2 sobre L2, tá? Questão final 10 é a mais manjada. Eu acho que o comentário aqui é que a gente viu com muita frequência isso aqui, né? Encontra em vários vestibulares, tem cara de FUVEST inclusive, né? Apesar de que no final a gente percebe que ele trabalha com tangência entre pirâmide e esfera, tá bem? Era só fazer o corte na posição central, né? Na posição meridional, que você enxergava então o Pitágoras que ele solicitava, tá bem? Então, em geral, eu acho que você foi bem, imagino que ter ido bem, né? Claro que não, pouca gente consegue fazer todas no tempo da prova, né? Até porque você não enxerga todas as resoluções que são possíveis no momento, no calor, né? De você estar fazendo a resolução delas, mas a gente percebe aí que a gente conseguia ter uma prova de um nível bastante legal e você deve ter feito aí mais da metade das questões, tá bom? Obrigado, boas férias para você, abraço!